A Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi uma escola de análise e pensamento filosófico e sociológico que surgiu em 1924, na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, filiada ao Instituto de Pesquisa Social. Foi formada por pensadores marxistas, e os principais pensadores foram Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Erich Fromm, Theodor Adorno e Jürgen Habermas. A teoria estabelecida por esses pensadores é chamada teoria crítica, que fazia uma crítica social do desenvolvimento intelectual da sociedade, que incide sobre as teorias iluministas, e propõe uma leitura crítica do marxismo com novas propostas. O marxismo era fortemente debatido na Europa no século XX. Alguns intelectuais defendiam a aplicação de marxismo puro nos governos, outros de ideias marxistas propostas por reformas de base, mas sem extinguir o capitalismo. Outros ainda eram totalmente contrários ao socialismo, comunismo ou qualquer ideia de inspiração marxista, mas também havia aqueles que defendiam uma nova interpretação das ideias de Marx, mais adaptadas à realidade do século XX. Era o caso dos pensadores frankfurtianos. Um alicerce para o surgimento da Escola de Frankfurt foi um evento organizado pelo filantropo Felix Weil, a primeira semana de trabalho marxista, que tinha como objetivo fazer uma releitura sobre o marxismo, pura e fielmente as ideias de Marx, com uma certa evolução de acordo com o cenário do século XX. Foi com esse evento que, consequentemente, surgiu o Instituto de Pesquisa Social, que obteve parceria com o governo alemão e foi dirigido por Kurt Albert Gerlach, por um decreto oficial do Ministério de Educação alemão, em 1923. Neste mesmo ano, Kurt veio a falecer, e seu cargo foi ocupado de 1923 a 1930 por Karl Grünberg. Além do marxismo, os pensadores frankfurtianos falaram sobre cultura, totalitarismo e sobre política em geral. A filosofia foi o principal caminho usado para procurarem soluções para os conflitos de origem política e social. Um conceito criado na Escola de Frankfurt pelos pensadores Theodor Adorno e Max Horkheimer foi o conceito de indústria cultural, que se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. Herbert Marcuse, pertencente a uma família de judeus assimilados, nasceu em 1898 na cidade de Berlim. Durante o período de 1917 e 1918, foi membro do Partido Social Democrata, participando em 1919 de um conselho de soldados durante a Revolução de Berlim. Estudou filosofia em sua cidade natal e em Freiburg, local onde conheceu os filósofos Rousseau e Heidegger. Doutorou-se com a tese Romance de Artista. Walter Benjamin, nascido em Berlim no ano de 1892, suicidando-se na Catalunha em 1940, considerado um dos maiores intelectuais que a Escola de Frankfurt já formou no século XX. Também teórico da filosofia na área da crítica literária, ao mesmo tempo sociologia. Particularmente, ele se importava como crítico literário, sendo ele um filósofo contemporâneo. Vivenciou o virado do século XIX para o XX, passou por transformações com aspectos terríveis, o próprio regime totalitário do qual foi vítima. Sendo ele alemão e judeu, ele precisou fugir do nazismo. Apesar de ficarem restritos a alguns círculos intelectuais, os textos de Benjamin tiveram uma boa acolhida na Escola de Frankfurt. Ali, ele fez amigo, dentre eles Theodor Adorno, responsável pela publicação póstuma de suas obras. Walter foi influenciado grandemente pelo romantismo alemão e pelo marxismo. Contudo, a religião judaica também foi preponderante. Ele foi capaz de fundir aqueles fatores numa visão qualificativa do tempo. Isso baseando-a na rememoração e na ruptura revolucionária com a continuidade temporal.
ao contrário daquela visão linear e quantitativa. Vale ressaltar que, apesar de ser considerado um marxista pelos seus críticos, Benjamin destoa muito daquilo que era produzido por seus contemporâneos. Sua admiração pela cultura judaica foi caracterizada pelo rechaço e as ideologias nacionalistas. Isso permitiu a Walter Benjamin um maior afastamento e estranhamento em relação à crise que estava por vir. Por esse motivo, ele foi alvo do regime nazista, antissemita, e apesar do alinhamento ideológico claramente de esquerda, nunca se filiou ao Partido Comunista. A Escola de Frankfurt foi uma escola que foi fundada no ano de 1924 por alguns intelectuais como Theodor Adorno, Max Horkheim, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin e Habermas. A Escola de Frankfurt foi uma escola que desenvolveu várias teorias através desses pensadores, dentre eles Theodor Adorno e Max Horkheim, que foram dois pensadores muito significativos para esse tempo. Esses dois pensadores desenvolveram a dialética do esclarecimento. A dialética do esclarecimento foi uma teoria desenvolvida para fazer críticas à teoria do iluminismo, a razão iluminista, que prometia desenvolvimento, progresso, conhecimento científico e uma emancipação do homem. Mas o que esses dois pensadores vão perceber e vão nos ensinar, nos explicar através da dialética do esclarecimento, é que não foi exatamente isso que essa razão produziu. A razão iluminista, que prometia desenvolvimento científico, crescimento econômico e social e que traria realização e emancipação do homem, seria o ápice do desenvolvimento humano e que isso traria todas as respostas para a sociedade, para o homem, não aconteceu. Na verdade, essa razão ela acabou desenvolvendo o oposto daquilo que ela propunha. Theodor Adorno e Max Horkheim vão fazer uma análise dessa razão, vão concluir que essa razão se tornou uma razão instrumental. Eles definem dessa forma porque a razão iluminista acabou se tornando um instrumento não de desenvolvimento como ela prometia, mas um instrumento de dominação social, política e ideológica. Theodor Adorno e Max Horkheim fazem uma análise dessa razão e eles percebem de forma prática, principalmente a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que trouxe muitas mortes, milhares, milhões de mortes por meio das guerras, das bombas, dos bombardeios, muita disputa econômica, política, divisão social. Theodor Adorno e Max Horkheim fazem análise dessa razão e a definem como razão instrumental, por essa razão se tornar um instrumento de dominação. E o que vai explicar isso de maneira ainda mais prática é a indústria cultural. E o que é a indústria cultural? É o uso de toda manifestação cultural como objeto de dominação. A razão instrumental se concretiza e fica ainda mais clara, mais manifesta e mais confirmada através da indústria cultural. É os meios de comunicação de massas sendo usado para dominação e manipulação. Então, toda manifestação cultural se torna um objeto de manipulação do pensamento, controlando as ideias, as opiniões, impedindo que as pessoas tenham um desenvolvimento individual, passem a pensar por si e a fazer críticas. A indústria cultural vai fazer com que todos pensem igual, falem do mesmo assunto, desejem ter as mesmas coisas, uniformizando a sociedade, fazendo com que ela pense, se comporte e deseje as mesmas coisas. Então, dessa forma, a sociedade fica mais fácil de ser controlada e manipulada. É a cultura como objeto de dominação e também de lucro, ou seja, toda manifestação cultural se torna uma oportunidade de obter lucro. A indústria cultural, ela vai produzir tudo em grande quantidade, tudo em massa. Quanto maior o lucro, melhor. Toda manifestação cultural vai ser produzida como um produto. Uma música, um filme, uma novela, tudo se torna um produto. Tudo tem o objetivo de controlar o pensamento e a opinião e a expressão de todos e ao mesmo tempo produzir lucro.
para as grandes corporações e também para fins de dominação política e ideológica. Então, Theodor Adorno e Max Horkheim fazem essa análise e chegam a essa conclusão, analisando todas essas manifestações dentro de todo esse contexto, trazendo para nós uma reflexão e uma leitura profunda de toda essa razão, de toda essa promessa iluminista que na verdade não se concretizou e não produziu nada daquilo que ela se propunha, mas do contrário, ela produz dominação, controle social, ideológico e político. Erich Fromm foi um psicanalista, psicólogo e filósofo alemão. Ele nasceu em 1900 e viveu até seus 80 anos de idade. Pouco após a Segunda Guerra Mundial, se naturalizou norte-americano. Suas obras eram mais voltadas para o estudo do indivíduo e da personalidade. A sua teoria é a psicanálise humanística. Fromm cria uma nova forma de funcionamento do sistema, capaz de quebrar o círculo vicioso da liberdade negativa a qual a sociedade está subjugada. Erich propõe um processo dialético. No século XX, Fromm remonta ao desenvolvimento da teologia protestante. Fromm considera que quando o ser humano tomou consciência de si mesmo, ele foi arrancado de sua união com a natureza. Para ele, o caráter social descreve as atitudes emocionais do indivíduo que consiste em uma classe social ou uma sociedade como um todo. Pouco antes de sua morte, lançou o To Have or To Be, onde aborda a sociedade moderna materialista que prefere ter ou ser. Erich tinha 3 dilemas existenciais, eram eles: a vida e morte, autorrealização e isolamento. Esses 3 dilemas existenciais, eles eram dados por uma espécie de nascedouro de 5 necessidades, que eram o relacionamento, transcendências, enraizamento, senso de identidade e quadro de orientação. Fromm chamava esses dilemas de dicotomias existenciais, pois ele acreditava que estava enraizado em nós, na nossa própria existência, e não há como nos livrarmos dele. Theodor Adorno foi um sociólogo e compositor, nascido em 1903 e viveu até 1969. Sua teoria crítica cruzou-se com a de Max Horkheimer e foi exposta na obra Dialética do Esclarecimento. Nesta obra, nota-se que a emergência do nacional-socialismo e da cultura massificada e do capitalismo desafiam a ideologia marxista tradicional. Adorno dedicou-se assim ao estudo das dinâmicas da indústria cultural. Foi autor de outras grandes obras, como Minima Moralia, Reflexões da Vida Danificada, publicada em 1951, onde faz uma resposta à obra Magna Moralia, de Aristóteles, que fala sobre a ética. Nessa obra, Adorno vislumbra uma vida positiva e íntegra, quase impossível perante as tendências gerais da sociedade industrial. Em Dialética Negativa, publicado em 1966, transforma em síntese o processo dialético de Hegel. O objetivo da obra procura superar os limites lógicos pré-existentes através do conhecimento que surge de novo, aplicando o processo dialético ao próprio pensamento e ligando a epistemologia da filosofia à realidade. Antes de sua morte, escreveu ainda Teoria Estética, que só foi lançada em 1970, após sua morte, portanto. Nessa obra é traçada a evolução histórica da arte, desde o seu estado de semi-autonomia até a modernidade capitalista. Johann Habermas, nascido em 18 de junho de 1929, na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, é o único dos grandes representantes da Escola de Frankfurt, permanece vivo até os dias de hoje. Habermas fez parte da segunda geração de filósofos e sociólogos da Escola de Frankfurt. Os objetos de estudo de Habermas, ainda nos dias de hoje, são levados em consideração por diversos países europeus e alguns outros ao redor do mundo. Habermas foi pupilo de Theodor Adorno,
criticando o positivismo de Comte e coordenou com Marcuse no estudo da emancipação do indivíduo. Seu percurso foi traçado pela discussão da teoria social, que seria paradigmas de estudo e interpretação dos fenômenos sociais, origem da epistemologia, que seria origens e as fontes do conhecimento, do capitalismo tardio, que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, e da política contemporânea. Em 1981, Habermas publicou A Teoria da Ação Comunicativa. Essa foi considerada a sua obra mais importante, que tem relevância dentro de qualquer regime democrático. A ação comunicativa, ou democracia deliberativa, como também foi intitulada, traz a ideia de que a sociedade é que deve criar as suas próprias regras através de um consenso de forma não coercitiva. Para Habermas, o conceito de ação comunicativa seria um modelo racional de interação por meio de debates, argumentações e deliberações, para se alcançar os acordos que beneficiariam melhor a sociedade. A ação comunicativa deveria ser embasada pelos seguintes pontos: a inteligibilidade, ou seja, devia ser fácil de ser compreendida, a verdade, a sinceridade ao expor seus argumentos e a correção normativa, que significa ser correta dentro de um contexto de normas e valores. Habermas entendia que deveria existir um amplo debate público para a produção de consenso. Esse modelo de comunicação busca aproximar diferentes grupos sociais e gerar um entendimento comum. A teoria crítica é uma proposta de oposição direta à tradição racionalista. A base da crítica feita por esses autores se estrutura na percepção de que o uso da razão no nível extremo não gera mais progresso humano e mais emancipação. A partir daí, eles usam livros produzidos, dentre eles o mais famoso, Dialética do Esclarecimento, escrito por Adorno e por Horkheimer. No livro, eles questionam a tese de que o iluminismo oferece um caminho de transformação positivo para a sociedade. Assim, eles demonstravam como, em diferentes contextos, a razão instrumental operou para tornar as pessoas passivas e incapazes de questionar os valores e circunstâncias da vida moderna. Cada um dos autores da teoria crítica apresenta uma contribuição nesse mesmo sentido, procurando discutir esse tema por aspectos diferentes, alguns mais focados na discussão econômica, outros discutindo de forma mais direta os aspectos da comunicação e cultura, mas todos eles debatem essa mesma questão. Para essa teoria, não há essencialmente uma separação entre o indivíduo e a sociedade. Quando essa separação ocorre, e a partir do século XX eles percebem que ela começa a existir, ela ocorre como um sinal de divisão de classes. Assim, é importante lembrar que os autores da Escola de Frankfurt se viam como continuadores das reflexões iniciadas por Marx. Dessa forma, percebe-se a influência de Marx e Engels na reflexão desses autores, que procuravam investigar a sociedade primeiro a partir do sistema econômico de troca, porque para eles, o capitalismo mobilizou as sociedades modernas para o autoritarismo e implantou o discurso ideológico a partir da indústria cultural e do avanço da própria industrialização que acompanha outros eventos nas relações de trabalho. Ao contrário da ideia kantiana, os autores da teoria crítica identificavam na era moderna a presença da manipulação dos interesses e vontades por meio da mecanização do trabalho e padronização da cultura, que impedem aos poucos o pensamento livre, transformando-se em instrumento de acomodação e de repasse de ideologias. Assim, a teoria crítica é fortemente baseada na análise dos meios de comunicação de massa, que tornaram-se a partir do século XX, na visão deles, principal símbolo do avanço da tecnologia moderna. Também símbolo de uma sociedade em que a racionalidade humana passa a ser utilizada prioritariamente para fins instrumentais. Assim, a massificação coloca a razão
em segundo plano, afastando o ser humano da possibilidade que cada um tem de exercer livremente a sua existência. Nesse sentido, apesar dos autores dessa teoria partirem sempre de uma análise econômica e política, eles não deixam de fazer uma reflexão sobre a importância de conceitos mais amplos, mas de verdade, justiça, autonomia e liberdade. Dessa forma, trazendo para os dias atuais, percebe que as ideias colocadas por esses filósofos ainda fazem sentido, pois vivemos em uma época de aprimoramento da tecnologia, mas ao mesmo tempo uma época de empobrecimento da subjetividade, onde temos acesso a muita informação, mas ao mesmo tempo não conseguimos identificar o sentido para a nossa vida. Por isso, é preciso insistir na reflexão feita por esses autores no início do século XX, onde consideravam essencial pensar em alternativas para que a razão sirva a um propósito menos instrumental e mais humanitário.